Rapaziada, depois da eliminação do Brasil, a gente começa a falar muitas coisas e assim, ontem eu vi muito vídeo, hoje eu vi muito vídeo sobre essa questão da eliminação do Brasil e muita gente falando algumas coisas que eu fiquei assim, cara, eu falei, eu vou fazer um vídeo fazendo uma linha do tempo do que tem acontecido com a seleção brasileira e do que a gente pode esperar. E de como a gente é uma geração que parece que ou a gente é muito pé frio ou a gente é muito zicado, porque, né, tipo assim, de 2002 pra cá parece que o Brasil desaprendeu a jogar futebol. E também tem muita gente, cara, que assim, tem um perfil verificado, tem um microfone na mão, e o cara parece que não entende o poder que isso tem. E aí ele começa a falar um monte de asneira depois da eliminação. Ah, porque eu vi gente que chamou, e gente assim, um torcedor comum, pode ir falar, por exemplo, você pode falar na sua roda de amigos, o Ancelotti é burro. Mas, pô, o cara tem um microfone na mão, tem uma audiência grande, aí vai e fala um troço desse. Eu acho que ele errou, ok, mas isso é uma coisa. Tem a sabedoria das palavras que você vai falar. O cara parece que não tem maturidade, parece que é uma criança que tá falando. Eu vi gente chamando o Ancelotti de burro. Eu vi gente acabando com a seleção, dizendo, porque a seleção, eu não vou mais torcer pra seleção. Primeiro que isso aí é mentira, tá? A gente é brasileiro, então daqui a 4 anos a gente vai se iludir de novo. Goste você ou não, daqui a 4 anos a gente vai achar um novo Endrick, a gente vai achar um novo Neymar, vai achar e vai torcer pra seleção da mesma forma. E se decepcionar, se for eliminada de novo, é isso, a vida é assim. Agora, falando sério aqui sobre... Cara, será que a gente é uma geração meio zicada, assim, sei lá, tipo, teu avô viu o Pelé. E aí de 1970 a 1994 o Brasil não ganhou Copa nenhuma. Mas aí, pô, caiu em quartas, caiu em semifinal, caiu em oitava de final, como em 1990. Mas, poxa, vamos lá fazer uma linha do tempo do que aconteceu na nossa turma? Se você tem a minha idade, eu particularmente comecei a acompanhar futebol de uma forma mais pontual de 2011 para cá. Então eu não vi a eliminação de 2010. Por um motivo religioso, eu era de uma igreja que televisão era um negócio meio errado e tal, então a gente não assistia, não acompanhava futebol. Balançou aqui um pouquinho porque eu tive que mexer no celular, no outro celular. E assim, eu comecei a acompanhar futebol de 2011 para cá. Então assim, o que eu vi? Eu vi a Copa de 14, a de 22, a de 18 e agora a de 26. Então são 4 Copas que eu acompanhei pontualmente. Tô fazendo 30 anos hoje, inclusive. Então sim, eu estava vivo na Copa de 98, estava vivo na Copa de 2002, mas eu não acompanhei. Primeiro, porque na época eu morava na roça, nós não tínhamos televisão. Depois, quando eu vim para a cidade, aí eu me envolvi com essa igreja muito religiosa. Diziam que futebol era pecado, televisão era pecado, então eu não assistia. E aí depois foi que eu comecei a abrir a mente e comecei a acompanhar futebol. Então é isso aí. Ponto lá, vamos lá, começando aqui a analisar se você é da minha idade. Você pode ter visto 94, 98 aquela final que o Brasil perdeu para a França 3-0 e 2002. De lá para cá o Brasil precisa aprender a jogar futebol. E aí você vai dizer, mas não tem mais, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, show. Em 2006 nós tínhamos Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano. E a gente caiu nas quartas de final para a França. Com o recital de Zidane. Entendeu? Então, porque não temos mais gênios, o Brasil tem que jogar em função dos gênios. Tinha 4. E os caras não conseguiram vencer a França. Aí, 2010. Porque nós não temos mais grandes gênios. O Dunga tinha um problema com o Ronaldinho Gaúcho, não levou o Ronaldinho Gaúcho. A gente tinha Kaká como o camisa 10. Luiz Fabiano como centroavante. E a gente tinha o Robinho, que até aquela época era a grande expressão de ponta esquerda, de jogador driblador dessa geração. Depois o Neymar tomou esse lugar dele. E a gente simplesmente, num jogo que a gente estava controlado para a Holanda lá, tomamos a virada 2-1, Brasil eliminado. Aí a gente tem, em 2014, que eu nem preciso te falar nada, né, cara? 7-1. E aí, olha só que curioso. Vem uma sucessão de Copas, né, que é a Copa de 18 e a de 22, com o mesmo técnico. Que foi, inclusive, o último técnico campeão do mundo por um time brasileiro, que foi o Tite. E aí, em 18, ele pegou já no meio do caminho, a gente pode dizer, o ciclo não foi completo. Beleza. E aí, Brasil tomou pau na Copa América, Brasil sofreu para classificar nas eliminatórias até o Tite chegar, foi aquele Deus nos acuda. Chegou na Copa, Bélgica, 2-1, Brasil eliminado. Aí tivemos então um ciclo completo, quase que eu ia falando completo, um ciclo completo com o Tite, de 2018 a 2022. E aí ganhamos uma Copa América em 19,
uma eliminatória irretocável, completamente irretocável. Perdeu a final da Copa América de 2021 para a Argentina, no Brasil. E aí, daí para frente, foi só a ladeira abaixo. Brasil eliminado para a Croácia, nos pênaltis, e a Argentina campeã do mundo. E aí a gente chega em 26, e assim, a gente pegou basicamente o seguinte, o final da era dos craques, porque a gente viu a Copa de 2006 com o final de Ronaldinho, Ronaldo, Kaká e Adriano. A gente pegou uma eliminatória, uma Copa do Mundo, que pouca gente fala, tá? Mas em 2010 tinha tudo para dar certo, porque o Brasil tinha ganho a Copa América, tinha ganho a Copa das Confederações, tinha passado em primeiro nas eliminatórias, tava tudo dando certo. E aí chegou na Copa, deu ruim. E aí a gente pega uma sucessão de coisas assim absurdas. A gente pegou a pior derrota na história do esporte entre seleções grandes, que foi o 7-1 dentro da nossa casa, no Brasil. A gente pegou 2 Copas do Mundo com o último técnico campeão do mundo por um clube brasileiro, e a gente simplesmente foi eliminado para a Croácia e para a Bélgica. Inexplicável. E a gente pegou agora em 2026 a pior eliminatória da história da seleção brasileira. O Brasil pegou um 5º lugar que iria para a repescagem se não fosse a abertura de mais vagas para as seleções devido à Copa ter 48 seleções. E aí agora, para que não basta, só notícia ruim já não basta, né? Tem que piorar. A gente simplesmente tem uma das piores campanhas da história da seleção brasileira. Eliminado desde 90, é a primeira vez, desde 1990, é a primeira vez que o Brasil é eliminado nas oitavas. Mas assim, com uma campanha que, pelo amor de Deus, não tem o que dizer. A gente tem Neymar, que deve aposentar, Casemiro deve aposentar, Alisson deve aposentar, Marquinhos falou em tom de despedida, apesar de ter 32 anos. Pode chegar à Copa com 36, mas deve aposentar. Ou se não deve aposentar, mas não sei, talvez não volte para a Copa do Mundo. A gente já não tinha laterais, o Danilo não deve vir, não é possível que ele venha de novo. O Douglas Santos a gente não sabe como é que vai ser, apesar de continuar sendo o correto, a gente não tem nenhuma concorrência. E de atacantes a gente vai ter talvez o Estevão, se Deus quiser já vai estar saudável. A gente deve ter Rodrigo Vini Júnior, a gente deve ter o João Pedro, que não foi convocado para essa Copa. A gente deve ter o Hendrick, a gente deve ter, sei lá, mais alguns outros nomes que devem aparecer por aí. E é isso. E a gente vai torcer. Só que, cara, a gente pegou a pior eliminatória da história, um dos piores lugares na Copa do Mundo da história. A gente pegou a pior eliminação da história da seleção brasileira, que foi um 7-1. Nem quando o Brasil não sabia jogar bola, tomou um 7-1. E aí agora na nossa vez tomou. A gente viu o Neymar ser lesionado na Copa de 14, a gente viu o Neymar chegar lesionado na Copa de 18, a gente viu o Neymar ser lesionado na Copa de 22, e a gente viu o Neymar chegar lesionado na Copa de 26. Tipo, cara, é complicado, velho. Parece que a gente é pé frio. A verdade é essa. A gente pegou tudo de ruim, tudo que tinha guardado de ruim das outras gerações veio pra nós. É absurdo. Tipo assim, claro, teve lá em 66 que o Brasil caiu na primeira fase. Verdade, foi ruim. E seria muito pior se acontecesse hoje. É verdade. Mas, pô, tipo, a gente vai ter 28 anos até a próxima Copa sem ganhar o título. E assim, não é sem ganhar um título. Ah, mas a gente caiu numa semifinal, a gente caiu numa final. Não, a gente caiu em quarta de final. E aí, como se não bastasse estar ruim ter caído em quarta de final, a gente cai em oitava de final. E assim, eu tenho uma sensação que o Ancelotti, ele não sei se ele está com muita paciência com a seleção brasileira, não. Porque assim, no empate lá com o Marrocos, ele tava poucas ideias, falando, tipo, cortando as perguntas no meio e já dando a resposta. E nessa última agora, na eliminação do Brasil, eu vi ele também poucas ideias. Eu não sei se ele vai ter paciência. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Minha impressão, tá? Se o Brasil não fizer uma boa Copa América, agora, acho que vai ser agora em 2028, não é isso? É pra ser. Pelo menos é a promessa. Veremos como é que vai ser aí no futuro. Se o Brasil não fizer uma boa Copa América, de repente cair na primeira fase, cair nas oitavas, cair nas quartas de novo, eu não sei se vão dizer que renovamos o contrato de Ancelotti até 2030 e ele vai continuar. Eu não sei. E isso me preocupa, tá? Por quê? Porque a gente não tem um bom goleiro para dizer assim, esse aqui vai ficar no lugar do Alisson. Não temos. A gente não tem um bom zagueiro para assumir a responsabilidade no lugar do Marquinhos. Tem o Magalhães? Tem. Talvez teria o Bremer ali? Talvez. Mas fora isso, laterais a gente já não tem. Um volante para tomar o lugar do Casemiro a gente não tem. E técnico também não.
Porque, tipo assim, beleza, o Ancelotti sai, quem entra? A gente não tem outro técnico, a gente não teria uma outra opção. Ah, porque tem que ser um técnico brasileiro. Não temos essa opção. A gente não tem um caminho, sabe? A gente não tem um norte. Literalmente a gente não tem absolutamente nada no que diz respeito à seleção brasileira. Então, assim, literalmente a gente pegou terra arrasada. A verdade é essa. Ah, no Brasil, em 2022 falavam, né? Não é terra arrasada porque tem um trabalho. Agora é terra arrasada. E assim, cara, sempre dá pra piorar, a verdade é essa. Porque quando saiu da Copa de 22, todo mundo falou assim, ah, o Tite fez um trabalho muito ruim, é impossível fazer um trabalho pior. É possível. A gente pegou a pior eliminatória da história. O Tite fez a eliminatória para parecer que era fácil. A gente viu o Brasil tomar 7-1 da Alemanha, a gente viu o Brasil ser eliminado para a Croácia e para a Bélgica, e a gente viu o Brasil tomar um sacode, um apavoro da Argentina de 4-1. Em plena Copa América, claro, na casa da Argentina, só que sem o Messi, velho. Sem o Messi, os caras não tinham o melhor jogador e a gente tomou um apavoro, um 4-1, que só não foi pior porque eles não quiseram, a verdade é essa. E aí todo mundo dizia, não tinha como piorar. Não fale mais isso não, pelo amor de Deus. Aí vem pra Copa do Mundo, não, porque no mínimo a gente chega às quartas de final. Eu nem preciso dizer nada, né? Só digo Haaland pra você, mais nada. É isso, cara, tipo assim, sempre é possível piorar. E parece que toda vez a gente tá vendo o negócio ficar pior. E aí, ok. Agora a gente talvez vai ter o Estevão. Talvez a gente tenha um Endrick que a gente não deveria descartar ele por conta daquele gol que ele perdeu. Mas e aí? Será que vai agora? Será que dá pra... Será que o Ancelotti vai conseguir montar um time? E eu vi muita gente reclamando do Ancelotti. Porque o Brasil teve 35% de posse de bola ao final do jogo. Vocês conhecem o Ancelotti? Vocês já tinham visto ele trabalhar em clubes? O Ancelotti não é o Guardiola, galera. O Ancelotti não é o cara que vai te entregar um time com 80%, 70% de posse de bola dominando o jogo. Esse não é o caso do Ancelotti. O Ancelotti é um cara pragmático, ele é um cara de resultado. Ele é um cara de fazer as individualidades aparecer e conseguir resultado. Me encabula ele não ter conseguido ontem, porque aí eu acho que não é uma incompetência dele. Aí eu acho que realmente os jogadores estavam num dia ruim. Porque o Bruno Guimarães perdeu o pênalti. O que teve de bola passando naquela área, naquele goleiro, para alguém botar a cabeça, o pé ou qualquer coisa, e não entrou. E o que o goleiro também pegou, pelo amor de Deus. O que o Naila pegou é uma palhaçada. Teve aquele lance lá que foi um chute meio que sem querer. Sem querer não, né? Que o Casemiro chutou, mas aí não desviou. Ia cobrindo ele, o Lazarento voltou e conseguiu pegar a bola. É impressionante, é impressionante. A gente sempre parece que a gente sempre bate, a nossa geração deu sorte, né? A gente sempre bate num Zidane, num Snyder, ou a gente toma 7-1 da Alemanha, ou a gente bate num Courtois, esqueci o nome do goleiro da Croácia, ou no Nyland. É isso aí. Tipo, sempre tem um para acabar com a nossa festa, a verdade é essa. Mas, o que eu ressaltaria de esperança para nossas próximas Copas. Seleção Sub-17. A seleção Sub-17 foi eliminada na semifinal da Copa do Mundo. Mas assim, uma seleção raçuda, com garra. E jogadores muito bons, jogadores muito talentosos. Aí a gente tem a seleção Sub-20 que foi eliminada por conta do Ramon Menezes, mas que tem muita gente boa. Vocês viram... Não me lembro se foi ano passado ou atrasado, a final do Mundial de Clubes entre Barcelona e Flamengo. Que a gente teve o Flamengo ganhando nos pênaltis, com o zagueiro Iago batendo um pênalti de cavadinha. Aquele zagueiro é muito bom, cara. Tem muita gente boa vindo da base. Teve o próprio goleiro João Vitor, que acho que é goleiro do Santos, do Sub-17, agarrando muito, um goleiro bom de pegar pênalti. Então, assim, tem bons caminhos. Claro, isso não é garantia nenhuma de que eles vão se tornar grandes craques no futuro, porque a gente já viu muito caso assim. O próprio goleiro da seleção Sub-17, que foi campeão em 2011, desapareceu, não conseguiu ser um bom goleiro. Teve o Oscar, que conseguiu fazer alguma coisa ali, mas o Henrique e outros jogadores que foram campeões em 2011 não conseguiram desempenhar. E até nisso a gente conseguiu ser ruim, né? Porque em 2000 a seleção Sub-17 não ganha mais Copa do Mundo nesses últimos anos. Eu acho que ganhou em 2000 e... não lembro agora quando foi a última vez, mas de lá pra cá. Apesar de que de todas elas a Sub-17 ainda é a melhorzinha. A Sub-20 caiu na primeira fase da Copa do Mundo. Desaprendeu a jogar bola. Depois de 2011 não ganhou mais nada. Não ganhou mais Copa do Mundo, né? Ganhou acho que umas Copa América, mais nada. E aí assim, a seleção masculina desandou. A seleção feminina a gente tem ainda aquela coisa da Marta. Mas que
A gente sabe que Copa do Mundo, infelizmente, a seleção feminina não conseguiu ganhar ainda. E eu não sei, agora tem em 2027 a Copa do Mundo no Brasil. Pode ser que ganhe, mas considerando todo o histórico, todo o desempenho e tal, é difícil a gente imaginar, a gente ter uma esperança clara. Eu chegar aqui e cravar, não, nós vamos ser campeão do mundo feminino. Não te garanto. E assim, a última Copa do Mundo a gente caiu na primeira fase também, na seleção feminina. Aí o jeito, meu amigo, é a gente torcer pro basquete. Mas o basquete também tá ruim. O jeito é torcer pro vôlei. É mudar, é vôlei, vamos pro vôlei. Apesar de que feminino e masculino do vôlei também não conseguiram mais chegar. Tipo assim, velho, na nossa vez, parece que todo mundo desaprendeu a jogar alguma coisa que tem a ver com bola, velho. É embaçado, embaçado. Até vai ter que montar um time de, sei lá, ping-pong, de bola de gude. É embaçado, é embaçado. Mas vamos ter esperança. E a verdade é que você pode estar frustrado agora, mas na próxima Copa você vai estar iludido. E não adianta fugir. Essa é a vida do brasileiro. A gente ama futebol e a gente vai torcer, querendo você ou não. Desculpa o tamanho do vídeo, hoje é um vídeo um pouco mais longo, mas pra gente falar um pouquinho sobre isso. E assim, galera, só pra finalizar o vídeo, 28 anos sem títulos. Esse é o maior jejum da história da seleção brasileira desde que a gente ganhou uma Copa. Porque o maior tinha sido 24 anos, de 70 a 94. E que, aliás, que fica dito aqui, em 94, quando a gente ganhou a Copa do Mundo, a gente não ganhou como Guardiola, a gente ganhou como Ancelotti, a gente ganhou jogando feio, só que tinha um Haaland no nosso time, que era o Romário fazendo gol. Que, pelo amor de Deus, ali, pra farmar a hora daquele jeito, ele tá pra nascer. E aí depois em 94, e 98 e 2002, a gente teve o fenômeno que nos levou até a final da Copa do Mundo, e a gente não ganhou 98, ganhou 2002. Mas beleza. O que a gente pode tirar de lição aqui? Desde que a Copa do Mundo existe, em 1930, o Brasil não passa por um jejum tão grande. O Brasil esperou de 1930 a 1958 para ganhar uma Copa, sendo que não teve duas, que foi de 42 e 46 por conta da Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, quando a bola rola e desde que o Pelé ganhou a primeira Copa do Mundo pra gente em 58, o Brasil não sabe o que é passar 28 anos sem uma Copa do Mundo. E detalhe, o Brasil jogou todas desde 2002 até 2026. E todas elas o Brasil ou caiu nas quartas, ou caiu na semi tomando um vareio de 7-1, ou caiu nas oitavas como foi ontem. Complicado, né? Mas vamos ter esperança de que quando o Brasil ganhou em 2002, a França caiu na primeira fase. Quando o Brasil caiu em 2006, a Itália foi campeã. Hoje a Itália nem para a Copa vai. Em 2010, a campeã foi a Espanha, que em 2014 e em 2018 caiu na primeira fase. Em 2014, a campeã foi a Alemanha, que em 2018 e em 2022 caiu na primeira fase. E hoje, na Copa atual, caiu na 16ª de final, nos pênaltis para o Paraguai. Então, assim, o futebol é cíclico. Pode ser que de uma hora para outra o mundo capote e a gente consiga ganhar a Copa do Mundo. E eu estou aqui com as mãos levantadas esperando que isso aconteça. Mas o prognóstico é esse aí. Enfim, o que você acha de tudo que eu falei? O que você pensa aí? Você acha que o Brasil ainda vai ser campeão do mundo? Ou você já perdeu as esperanças e acha que vai morrer e não vai ver o Brasil ser campeão do mundo no futebol? Comenta aí tua opinião. Não esquece de se inscrever nesse canal. Curta esse vídeo aí para recomendar para o máximo de pessoas possível. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!